E na Bíblia, na, no, na Bíblia em hebraico, tem aquela coisa de não ter. Você já ouviu falar no código da Bíblia, né? Que o pessoal pega A gente tem cada. um vídeo no canal. Ah, é? É. Então, por que eu li o livro e acho que até fizeram um filme que é porque no hebraico não tem Vogal. vogal e cada letra Tem uma corresponde a um numerologia. número. É, como se o A fosse 1, B fosse 2, C fosse Então, 3, então e também. aí o pessoal começou a colocar isso, alimentar um computador Sim. com dados, e aí saltando, né, letras e tal, e várias combinações sairiam nomes e datas e coisas que já aconteceram e coisas que possivelmente vão acontecer. Teve caso. Um caso, pelo menos, foi visto antes de acontecer. Ah, é? Foi avisado. Ele foi, como que se fala quando você vai? Registrado. Sei. E sabe o que foi? Que O assassinato do primeiro-ministro de Israel. acharam Yitzhak Rabin. acharam isso no Acharam, código. uma pessoa avisou ele antes, tá? De que tá escrito que isso vai acontecer. Estava escrito até com níveis de detalhes aonde. E ele falou, por favor, se cuida. Por favor. Foi avisado o general, né, o comandante em chefe. Na verdade, tem o primeiro-ministro e tem o comandante-geral das Forças Armadas. Os dois foram avisados e os dois riram. Sei. A ideia é que tudo estaria contido no Pentateuco, né? Verdade. Todas as Tudo. informações. Para Mas, trás ou para frente. Mas aí você vai me perguntar, e cadê o livre-arbítrio? De novo voltamos para ele. Exatamente, eu estava preparando para isso, Eu entendeu? fiz sua armadilha. Você entendeu, né? A gente está aqui alguns momentos e a gente já se pegou, já entendemos. Então, se Deus colocou todos esses mistérios lá, cadê o livre-arbítrio? O livre-arbítrio ele segue, porque da mesma forma, eles descrevem isso no livro, tá? Da mesma forma que a gente encontra esse código do que aconteceu, tá? Mas não é obrigatório. Aquilo não precisa acontecer. Pode ser que a gente ia encontrar uma outra coisa se tivesse acontecido, pós-factum. Então, entendi. Então é claríssimo. Tem que entender uma coisa, Vilela. A gente não pode distorcer o texto. Se Deus fala, eu te dei na sua frente, tá? Isso aqui está no Deuteronômio, eu te dei na sua frente a vida e a morte, o bem e o mal, escolha o bem. Ou quando Deus fala, olha, as pessoas, está em Ezequiel, as pessoas que fizerem o bem, elas viverão. As pessoas que fizerem o mal, elas morrerão. E aqui não está falando da vida nesse mundo aqui só, tá? Porque você vê maus prosperando e pessoas boas se dando mal de vez em quando, né? Então, quando a gente vê esse tipo de conceito, fica claro que você tem livre-arbítrio. Entendi. Se a pessoa que fez o bem, ela tem uma recompensa porque ela mereceu. Não é que estava escrito, não é que estava determinado. E uma pessoa não pode ser castigada se ela não tem culpa. Tá? Então a gente nunca pode tirar isso. Tá? Eu entendo que a maior questão aqui é de Deus. Só para falar, no caso desse código da Bíblia, os caras acharam até Torres Gêmeas, a queda das Torres Gêmeas, várias coisas relacionaram lá, né? Eu vou te convidar a ver um vídeo que está no canal, se chama Profecia. Tá. Ele é o código mais incrível que eu já vi na minha vida. Como assim? Você vai ter que ver lá. Tá. Mas é sobre essas coisas? Mas essa aqui eu te convido a ver, de verdade, eu não estou fazendo propaganda nenhuma, quero deixar claro. Ele tem quase 1 milhão de views. Tá? É um código que você nunca viu na vida. Mas inserido na Bíblia também ou é outra coisa? Sim, no livro de Esther. É mesmo? É. Espetacular. Dá um spoiler pra gente, sim. Spoiler. O livro de Esther é o único livro da Bíblia que não aparece o nome de Deus. Ah, é? O único, pode ver. Tá? Só que, tradição oral, você vê que tem, às vezes, lá o livro de Esther é o livro que conta sobre o império, tá? De um rei chamado Ahasverosh, que era da Pérsia, e era um rei muito poderoso. Os judeus estavam lá, veio um primeiro-ministro extremamente antissemita chamado Haman, falou, olha, esse povo não presta, vamos matar todo mundo. Antes disso, Ahasverosh, que era o rei, tinha matado sua esposa, que se recusou a vir num banquete vestida
de Globeleza. Viu como eu sou moderninho? Mas não é É. mais moderno, né? Isso é da minha época de... Eu falo que é minha outra encarnação, tá? Mas ela se recusou e ele acaba casando com Esther. Só que Esther não fala que ela é judia. Nisso vem Amã, sobe ao poder e fala que quer matar o povo judeu, tá? E aí Esther declara um jejum de 3 dias para todo o povo. E ela está com muito medo de falar com o rei, tá? E no final das contas, o que acontece no final das contas? Que ela se revela, eu sou judia e essa pessoa é malvada, e o rei acaba com um decreto, manda matar Amã, os filhos dele, etc, etc. Tá? A gente tem uma tradição que sempre que está escrito o rei Ahasverosh, era o rei Ahasverosh. Certo. Quando está escrito só o rei, é Deus. Ah, é? É. Você vê Esther falando depois da morte de Amã. Depois, ela fala: se eu posso pedir mais uma coisa para o rei, Pra Deus. eu quero para Deus, mas está escrito o rei, tá? Tá. Eu quero que você enforque os filhos, os 10 filhos de Amã. Eu quero que você faça isso. Qual o problema do pedido dela? Eles já tinham morrido. Desculpa, ela fala assim: eu vou pedir para, eu peço para você amanhã enforcar os 10 filhos de Amã. Só que eles já estavam mortos. Aí você fala: calma aí, o que ela está pedindo? Você tem um código no livro de Esther que ele foi decifrado, mas ele é incrível. Se eu tivesse aqui um pergaminho, eu posso te mostrar isso na internet agora, tá? Você vê que sai o código exatamente de 1 ano. Quando é o amanhã? Porque amanhã pode ser amanhã, pode ser no futuro. Exato. Como será o amanhã? Tá? Eu ainda sou brasileiro. Então, ela pede um amanhã para Deus e ela fala que tem que ser 10 e ela fala a data. Mas em código. Você vai ver isso lá. Entendi. Olha que coisa impressionante. 2000 anos depois, Holocausto. Acaba o Holocausto, tem o julgamento de Nuremberg. 23 são os maiores criminosos de guerra. Tá? Tem 23. 11 são chamados, dos piores vão ser condenados à morte. A gente está em 1946 e são 11. A gente falou 10 filhos de Amã, ela pediu só 10. Enforcados. Nessa época já tinha injeção letal, já tinha cadeira elétrica. Enforcar é uma coisa muito arcaica e primitiva, tá? Mas na véspera da execução, um se suicida. Sobram 10. Sobram 10 exatamente como ela pediu. E eles decidem enforcar eles. Como se não bastasse. Você pode olhar, eu olhei no New York Times do dia. Você pode encontrar isso na internet, tá? Alguma data de outubro, 1946. Um deles, Streicher, quando ele é levado para a forca, pergunta: qual o seu nome? Ele falou: você sabe meu nome, fala seu nome. Aí ele fala Heil Hitler, né? Ele pega pesado. E aí, fala: você quer falar alguma coisa? Ele fala assim: essa é a festa de Purim de 1946. E assim ele vai embora do mundo. O jornal fala: o que é isso? Festa de Purim é a festa comemorada no livro de Esther por causa da salvação do que aconteceu. E ele fala que é o ano de 1946, todo mundo sabe exatamente o que Esther falou. Que no ano de 1946, está escrito na data hebraica, 10 pessoas, ela pede para que tem que ser enforcados, eles são os filhos de Amã, modernos. Que doideira! Mais de 2000 anos antes, tá? Mais de 2000 anos antes. Que medo. 10. A data certinho. Forca. Se você quer mais uma coisa interessante, ela fala que tem que forcar a la etz. Etz significa madeira. Qual era o nome do carrasco? John Wood. Nossa. Mas essa aí é só de curiosidade. É demais. É demais. É demais.